Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Bela Martinez e vocês estão no canal do Contencioso Estratégico. Hoje o nosso convidado é o Frederico Favacho. Ele é bacharel e mestre pela USP, pós-graduado, tem MBAs, LLMs, autor de vários livros, árbitro em várias câmaras e advogado, especialista no setor de agronegócio, um dos maiores nomes no segmento hoje, não é, Fred? Curiosidade sua. Obrigado, Rodrigo. Obrigado por ter aceitado o convite. Espero que o nosso papo seja interessante, pessoal. Bem, Fred, aproveitando a tua experiência, teu conhecimento nesse setor do agronegócio, como é que as controvérsias lá costumam ser dirimidas? Boa pergunta, Rodrigo. O mundo do agronegócio, ele é vasto, né? Vasto como é vasta a extensão territorial do Brasil. Mas o agronegócio, ele tem questões porteira para dentro, como a gente diz, que são questões próprias de produção, e tem questões que são da porteira para fora, próprios já da comercialização, os contratos de distribuição dos produtos do agronegócio. Então nós temos questões que envolvem disputas relacionadas à compra de insumos pelo produtor. Nós temos questões que passam pelo contencioso de meio ambiente para o produtor, e nós temos, já da porteira para fora, nós temos disputas relacionadas, por exemplo, aos contratos internacionais de compra e venda dos produtos do agronegócio. E a cadeia de escoamento. Nós temos questões já envolvendo transporte, muito bem lembrado. Nós temos questões envolvendo seguro no transporte internacional, no frete marítimo dos produtos do agronegócio. Nós temos disputas envolvendo também questões de propriedade intelectual hoje, sobre cultivares, sobre sementes, enfim, é um mundo vasto e por isso propício também a muitas disputas diferentes, de conteúdos diferentes. Nós temos contencioso de recuperação de crédito, nós temos contencioso de busca e apreensão de produtos, busca e apreensão de maquinário. É um universo. Por conta disso, é difícil dizer que hoje as disputas seguem só um caminho, uma jurisdição, um padrão. Não, nós temos no mercado doméstico, por exemplo, a primazia, sem dúvida nenhuma, da jurisdição estatal, né? E as disputas, então, que são levadas ao Poder Judiciário para que aqui sejam resolvidas. Mas nós temos também disputas internacionais, porque o nosso produto do agronegócio, ele é exportado, ele é o grande responsável pela balança comercial superavitária do Brasil. Então nós temos muitos contratos internacionais, e os contratos internacionais geralmente são resolvidos na jurisdição estrangeira, já por meio de arbitragem. Nós temos também um movimento grande buscando a arbitragem para a solução dos conflitos aqui, né, no mercado doméstico, né? Ele é, eu diria que é incipiente, principalmente se comparado com outros setores onde a arbitragem já é mais comum, mais comumente aplicada e aceita. Mas nós temos um desenvolvimento de novas câmaras de arbitragem, como a da Sociedade Rural Brasileira, não é, específica. Deixa eu te interromper para te perguntar algo que me ocorre agora. Eu já ouvi muitas vezes que no judiciário, o setor do agronegócio muitas vezes está situado no centro-oeste, na região norte, e que lá é muito difícil o acesso à jurisdição, que as decisões não são como nos grandes centros. Você já teve experiências assim para o pessoal que nos assiste, que existem muitos Brasis dentro do Brasil? Excelente pergunta. Hoje, a grande produção das principais commodities do Brasil, né, do agronegócio brasileiro, soja, milho, algodão, elas estão concentradas no centro-oeste, na região do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Nós temos a abertura de novas fronteiras agora no norte do Brasil, lá no Pará,
E de fato, né, quando você tem uma disputa envolvendo o produtor, né, e você vai demandá-lo, tirando a possibilidade de foro de eleição, enfim, né, você conhece muito bem, se a disputa for se dar no foro do domicílio desse produtor, então a gente está falando de contencioso que vai ser, né, nesses... E detalhe, não é só nesses estados, nesses rincões. Eu usaria a expressão rincão porque na verdade a gente está falando de fronteira agrícola. Não é que vai ser na capital? Não vai ser em Palmas. Não vai ser em Palmas, vai ser em Pedro Afonso, lá no Tocantins. Não vai ser em Cuiabá, vai ser em Lucas do Rio Verde. Quer dizer, vão ser nesses foros. E aí nós temos todas as vicissitudes de um contencioso feito numa comarca menor, né? Pode ser uma questão de inexperiência do juiz, porque se dependendo da comarca, da instância, nós estamos falando de um juiz que está lá há pouco tempo e vai ficar há pouco tempo. Nós estamos falando de juízes às vezes com menos experiência, às vezes estamos falando de juízes que estão numa comarca e eles têm um contato muito mais próximo com o produtor do que com o demandante. Vamos imaginar questões envolvendo o vendedor de insumos agrícolas, o vendedor de máquinas, né? Uma trading que comprou os grãos, que estão aqui em São Paulo e vão ter que demandar lá. E quando eu digo que o juiz local tem mais contato, eu não digo com isso que ele tenha familiaridade ou que ele esteja de alguma forma vinculado. Não é isso aqui. Ele está sujeito, inclusive, às pressões locais. Inevitáveis. E essa pressão também, deixa muito claro, não estou querendo dizer que o produtor vai agir de alguma forma de má fé. Não, a pressão local pode ser uma pressão social legítima do tipo, olha... Emprego gerado. Exato. Então, sem dúvida nenhuma, é complicado e você ainda tem um outro detalhe, né? Você tem os advogados locais. A relação com os advogados locais, como é que fica a relação do advogado dessas empresas e o advogado local? O advogado local, ele atende principalmente, né, a sua clientela local. Como é que ele vai se incompatibilizar, de repente, com o seu, né, um potencial cliente local, atender a empresa, o demandante que é de outro estado? Então, esses detalhes, né, todas essas peculiaridades, elas são próprias desse contencioso do agronegócio e, por isso, estratégico. Saída pela arbitragem, saída pelo foro de eleição. Bom, mas o foro de eleição, isso vai ser melhor para mim ou não? Aqui, por outro lado, os juízes nos grandes centros talvez não tenham a menor ideia do que é um contrato de arrendamento, do que é um contrato de parceria, do que é um contrato de barter, não é? E essas coisas podem fazer toda a diferença. Então, pensar estrategicamente o contencioso no setor do agronegócio, e como em todos os demais setores, continua sendo essencial, ao meu ver. Você fez muito bem em lembrar esse detalhe. Obrigado, inclusive, pela oportunidade de discutir isso com você, porque eu acho que são poucos os advogados que ainda têm essa visão das dificuldades do contencioso no judiciário brasileiro, porque o Brasil ele é plurimo, o Brasil ele são vários Brasis, né? E o Poder Judiciário só reflete o que é o Brasil. Né? Então são vários poderes judiciários também no mesmo país, no mesmo Poder Judiciário. Fred, agora vamos explorar o outro lado, digamos assim. Eu já li que muitos contratos internacionais estabelecem a legislação inglesa
como a que vai reger tais contratos. E nesse sentido, você vê que os advogados brasileiros eles têm se preparado para atender produtores que possivelmente terão de litigar com base num direito não aplicado no Brasil? Deixa eu só situar um pouquinho e explicar por que a gente tem essa aplicação de lei estrangeira em contratos do agronegócio. Eu já disse antes, né, aqui no programa, que a exportação brasileira, né, ela deve muito ao agronegócio. Né? O nosso superávit comercial vem da exportação do agronegócio. Nós temos uma exportação importantíssima de minério, sem dúvida nenhuma, mas o diferencial da balança, e nesse quesito eu falo literalmente, né, o que faz a diferença é a exportação das commodities agrícolas. Como toda exportação de commodity, né, a diferença não está no produto. O produto é o mesmo. Você vende o produto por quantidade. Tem soja A, soja B. Você tem variações de qualidade, mas enfim, no final das contas, você tem um mercado. O mercado de commodity é um mercado padronizado. Né? Você tem preços definidos por cotação na Bolsa de Chicago, se a gente está falando de soja, e você tem contratos padrão. Especialmente você tem contratos de compra e venda entre compradores e vendedores de países diferentes, né? Contratos então tipicamente contratos internacionais por definição, né? E esses contratos eles ao longo do tempo também foram sendo padronizados. Nós temos algumas associações internacionais, vou citar, por exemplo, o GAFTA e o FOSFA, ambos em Londres, que ao longo da sua vida centenária criaram contratos padrão de comercialização de soja, farelo de soja, óleo de soja. Por que fizeram isso? Porque, assim como você teve o desenvolvimento dos Incoterms, por exemplo, você também aqui teve um desenvolvimento no contrato reconhecendo as práticas comerciais adotadas. Enfim, tudo isso para facilitar o comércio internacional. Okay? Por que essas associações estão em Londres? Porque quando da criação dessas associações, Londres era o grande hub do comércio mundial. Vem lá da Revolução Industrial? Sim, vem do Império Britânico, enfim, né, o Império onde o sol nunca se punha. Né? E, de fato, eram os grandes comerciantes de mercadoria no mundo inteiro, criadores das companhias, das Índias, enfim. Você conhece bem a história. Então, essas associações estão lá, criaram os contratos padrão e, por isso, por tradição, né, aplicam a lei inglesa. Também esses contratos acabaram adotando como forma de solução do conflito a arbitragem. E a arbitragem também sob a lei inglesa. Porque os hábitos estão lá, porque os contratos estão lá, porque as grandes traders, trading companies estão também lá, enfim. Então, esse ambiente acabou fazendo com que os contratos internacionais de commodities fossem regidos pela lei inglesa. Nós temos os tratados internacionais, como o CISG, que é a Convenção de Viena, para compra e venda de produtos. O Brasil é signatário, já foi ratificado aqui no Brasil, então poderíamos adotar a CISG, por exemplo, como a lei aplicável, mas a tradição, o costume, a prática, o fato da arbitragem ocorrer lá, a escolha da lei, portanto, é a lei inglesa. Feito esse panorama, estamos preparados para isso? Devemos estar preparados para isso? Talvez seja até a primeira pergunta, e a resposta é sim. Sim, porque é possível para o advogado brasileiro advogar, participar dessas arbitragens nessas associações. A resposta é sim, é possível. É o que eu faço hoje
no meu escritório. Eu faço essas arbitragens internacionais, GAFTA, FOSCO, por exemplo, entre outras associações. Aproveitando o seu gancho, falando do mercado, de advogados, a gente tem a oportunidade de explorar aqui um advogado que também é árbitro, né? E tem a visão do outro lado da mesa, digamos assim. O que você pode comentar para o pessoal que nos assiste, quando você atua como árbitro, quais erros, quais falhas que você identifica na condução dos casos pelos advogados que você pode dizer que devem ser evitadas ou podem? O que você pode contribuir nesse sentido? Excelente. Existem até os interessados na arbitragem, aqueles que estão começando agora, aqueles que já têm alguma prática, aqueles que estudam arbitragem, eles vão encontrar alguns to do, to do not, algumas listas que do's and don'ts, tem vários nomes, enfim, de listas das melhores práticas, né? As principais câmaras, a ANCC, por exemplo, tem a sua lista, mas se eu pudesse resumir, eu diria o seguinte: não transfiram para a arbitragem as práticas do contencioso judicial. Nós temos, por formação, né, de histórica, uma certa beligerância do advogado de contencioso. Alguns advogados, como o meu amigo Rodrigo, são elegantes, fino trato, e isso os destaca no relacionamento com a parte ex-adversa. Mas a maioria dos advogados vem com um gosto beligerante, um gosto pela disputa. Postura pitbull. Exatamente. Não basta litigar, eu tenho que agredir. Veja, não é o meu estilo, eu sei, não é o seu estilo, o que não diminui a intensidade da atuação, não diminui o compromisso, né? Eu digo, questão de postura. Não é o meu estilo, mas eu também não vou criticar porque em determinados casos funciona, então, enfim. Mas a arbitragem, ela ainda é uma disputa entre cavalheiros. O procedimento arbitral ele ainda é construído pelas partes, né, e seus advogados. O novo Código de Processo Civil, e eu vi isso no seu programa anterior, não me lembro agora a data, mas o nosso espectador vai poder procurar e vai encontrar e exatamente o comentário de que o novo Código de Processo Civil ele vem buscando essa linha, uma aproximação à negociação processual. Então, a possibilidade de você trazer para o processo civil essas práticas da arbitragem, de construção de prazos, de regras para instrução, enfim, o que nós temos na arbitragem. A arbitragem funciona bem, mas se você leva essa posição muito aguerrida, muito belicosa para a arbitragem, você acaba impedindo o bom desenvolvimento da arbitragem. Então, quando eu vejo advogados na arbitragem querendo usar aquelas malícias, por assim dizer, do processo civil, eu logo percebo que é um advogado que ele não é muito afeito à arbitragem, ele é novo na arbitragem, porque o bom advogado na arbitragem ele vai procurar exatamente conduzir com essa savoir-faire, essa elegância que a gente comenta. Esse seria para mim o primeiro recado. O segundo ponto que eu chamaria a atenção, e aí eu termino nele, eu acho que, enfim, tem várias dicas, mas essas duas para mim são essenciais. O segundo ponto é a boa escolha dos árbitros. Eu vejo advogados escolhendo grandes arbitralistas, advogados especializados em arbitragem, que conhecem muito sobre arbitragem
e que tem livros publicados sobre arbitragem, e são excelentes hábitos, sem dúvida nenhuma, mas a essência da arbitragem não é ter no árbitro um profundo conhecedor do processo, do rito, do procedimento arbitral, mas alguém que conheça profundamente o assunto, porque ele vai resolver com base no conhecimento. Essa é a grande vantagem da arbitragem, poder submeter a disputa a quem conhece. As arbitragens do agronegócio que eu mencionei, elas são todas submetidas a árbitros que são operadores do mercado. Então, conhecem o contrato profundamente, conhecem as operações, conhecem as manhas, as dores e as delícias desse mercado. Então, eles rapidamente identificam onde está o problema, por assim dizer. Quando você não tem esse tipo de árbitro, que conheça profundamente o direito, não diria nem o direito material, o direito material também, mas que conheça o assunto envolvido. Por exemplo, se é uma arbitragem sobre construção civil, é interessante ter alguém que conheça do setor. Se é do setor de oil and gas, alguém que conheça o setor. Se é uma disputa societária, alguém que conheça também, não só a lei das sociedades anônimas, mas que conheça como funcionam as empresas, rotinas, exatamente. Não é? Então essa é a grande vantagem de você submeter a arbitragem. E às vezes eu vejo, e aqui não vai nenhuma crítica aos meus colegas, eu sou devedor de todos eles. O pessoal costuma ir nas estrelas da arbitragem, do porta-retrato. Né? Eu sou devedor de todos eles, né? dos primeiros, daqueles que iniciaram a arbitragem no Brasil, até os mais novos, que estão agora consolidando, mas eu acho que é importante você ter engenheiro, é importante você ter médico, é importante você ter só que quem escolhe é a parte, e na verdade sempre o advogado acaba sendo o grande advisor, né? Ele quem vai dar a dica. Então, uma boa arbitragem ela é tão boa quanto são bons os árbitros envolvidos. Então aí a escolha do árbitro é um momento muito importante. E o árbitro será bom de acordo com o perfil dele em relação ao tema que ele vai apreciar. Exato. Ótima dica. Para mim são as duas dicas essenciais para a boa arbitragem. Muito bom. Bom, para a gente concluir e não se estender muito, vamos tentar voltar um pouquinho para o teu métier do agronegócio. Neste momento que a gente está gravando, diante do episódio do Brumadinho, existe um clamor por maior e melhor fiscalização. Mas, por outro lado, é comum a gente ouvir que muitas empresas que atuam com o meio ambiente, apesar de pouca quantidade, quando ocorre a fiscalização, eles acusam que ela é exagerada e gera um contencioso administrativo ambiental e depois isso acaba indo para o judiciário. Como é que você vê essa crítica? Nós temos uma deficiência de fiscalização. Nós temos, porque nós não temos um número suficiente de fiscais. Né? Fiscalizamos pouco. E fiscalizamos mal. Né? Quando eu digo fiscalizamos mal, o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Uma fazenda tem lá basicamente uma criação pecuária, tem uma produção pecuária, não é extensiva, é uma fazenda de médio porte. Tem CAR, tem a área de preservação permanente, tem reserva legal, enfim. E dentro da área de preservação permanente, enfim, tem lá um rio, e esse rio ele serve à dessedentização dos animais. Os animais os que ficam pastando, não é cultura intensiva, né? Então os animais ficam pastando, eles vão beber lá no rio. E pisoteio, né? E tem pisoteio e o fiscal entendeu que havia um dano
ambiental. Né? Isso gerou uma multa, isso está sendo discutido. Existem vários elementos para você discutir. Era uma questão de dessedentização, a palavra é difícil, dos animais. O dano pelo pisoteio pode ser minimizado, pode ser evitado, mas os animais, enfim, estão ali no pasto, faz parte ali da atividade e mais. No momento do auto, houve um erro com relação à medição dessa área de preservação permanente. Né? E esse erro acabou implicando uma multa muito maior do que a multa que poderia ser devida. Por falha ali na fiscalização, porque não tinha todos os registros à mão, né? Porque foi um pouco no olhômetro e na experiência do fiscal. O fiscal, na verdade, também a atividade dele não era aquela, ele estava ali naquele momento fazendo. Vejam, isso gera uns equívocos que gera uma impressão de que a fiscalização ela é sempre errada, exagerada. Não é. Tá? Ela é inferior ao que seria necessário, né? Mas lamentavelmente muitas vezes ela é equivocada por esses detalhes. Então gera uma discussão e isso torna ineficiente a fiscalização, porque toda fiscalização que gere multa, que você consegue contestar, levar para o judiciário, contestar, você em 3 anos essa discussão não vai ser resolvida. Se tiver multa para pagar, a multa, enfim, acaba sendo alterada pela decisão, enfim. Isso também gera esse sentimento de ineficiência da fiscalização. Fred, foi ótimo o nosso papo, aprendi muito. Vocês viram que ele, além de ótimo advogado, é uma enciclopédia, né? Entende de história, política, enfim, sempre aprendo muito conversando com você. Muito obrigado por você ter aceitado o convite e compartilhado o seu conhecimento. Eu que agradeço, saiba que eu sou seu fã, eu sou um dos subscritores do seu canal, acompanho regularmente e indico para todos, porque é uma fonte de muito conhecimento e, enfim, é uma generosidade muito grande de poder compartilhar com a gente, não só o que ele sabe, mas trazer aqui os convidados que são sempre da melhor qualidade. Vontade, senhor. Obrigado, Fred. Pessoal, até a próxima segunda.